Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 6º episódio do Grand Time Cast, o podcast da Grand Time Gestão Empresarial. Eu sou Cleison Marcos, consultor de novos negócios aqui na Grand Time, e hoje nós estamos aqui com a Andresa Emerick, ela que é sócia fundadora, né, da Grand Time e também head de operações com foco em gestão financeira. Andresa, fala um pouco aí sobre o teu dia a dia na Grand Time e o que você vem fazendo para ajudar os empreendedores a ter mais rentabilidade e gestão financeira agora, né? Então, como Cleison já me apresentou, também sou mãe, esposa, né? E há mais de 28 anos eu tenho uma história aqui na Grand Time, né? E o que eu mais gosto de fazer, Cleison, né? O que bate forte meu coração, que brilha os meus olhos, é gestão financeira. É focar principalmente na parte financeira. E nos últimos 5 anos, nós estamos bem focados na parte de ajudar os empreendedores, os micros e pequenos empresários, a gestão e a análise do seu negócio, na parte de gestão financeira, na parte de análise, na parte de rotinas. Então, na Grand Time, eu trabalho muito com foco nas rotinas, processos, e isso tem ajudado muito no nosso setor, né, nosso setor financeiro, a trilhar esse caminho, elevando para os empresários essas rotinas, essas práticas financeiras. Então, nós sabemos que todo negócio, para ter sucesso, ele precisa ter alguns pilares, né? E a gente tem vídeo específico sobre isso, né? Pilares de gestão de pessoas, pilar de vendas, marketing, entender do produto, processos também e financeiro, né? Administração financeira. Neste ponto, Andresa, que você trabalha muito forte, no teu ponto de vista, até que ponto o financeiro ele é importante para a empresa, né? Porque a gente sabe que toda empresa ela tem que ter uma parte comercial, ela tem que vender o seu produto, né? Ela tem que entender do seu produto. Mas o financeiro parece que é o coração do negócio, né? Como você vê a importância do financeiro em uma pequena empresa? Sabe o que é mais curioso? Cleison? Que a maior parte das micros e pequenas empresas, elas têm grande problema na parte de gestão financeira e muitas delas, elas falem, elas encerram suas atividades. E uma grande pesquisa que já foi feita aí pelo IBGE, não é dados nossos, né? Se for pesquisar, a gente pode encontrar que 80% das empresas, elas encerram, elas morrem, né? Antes de completar 1 ano. E 60% delas antes de completar 5 anos. Então, tudo isso por causa de quê? Pela falta de conhecimento em gestão. Mas não somente na gestão como um todo, principalmente na parte de gestão financeira. Porque é muito difícil para o empreendedor que está lá com a sua empresa, né, ter que cuidar de compras, estoque, vender, contratar pessoas, fazer todas as atividades que tem uma empresa e ainda assim cuidar da parte administrativa. Então, a gente costuma, né, sempre orientar e que existem atividades simples, atividades corriqueiras que pode até delegar. Só que também existem profissionais, empresários que têm essa dificuldade até mesmo de delegar atividades simples. Não é fácil o empreendedor ele se desgrudar, né? Ele se desprender de algo que para nós pode ser simples, mas para ele não é. Então, na Grand Time, nós temos processos, nós temos produtos, né? Um produto muito bem validado, processo muito bem validado, muito bem alinhado para poder ajudar
esses empresários a saber como delegar, como se organizar financeiramente, né, sua gestão financeira, para que ele possa ver o seu resultado. A gente vê o crescimento da Grandtime nesses últimos 5 anos, propriamente dito, né? Claro, a Grandtime tem 28 anos, mas os últimos 5 anos, como a Andressa já falou, a Grandtime vem focando muito além de uma contabilidade tradicional, né? Então, não só a questão de impostos, a parte de gestão de pessoas, como folha de pagamento, analisar o impacto tributário, né? Toda a parte contábil tradicional que já acontece. Mas o financeiro propriamente dito, né? Dos nossos clientes. Então, ajudando o contas a pagar, ajudando o contas a receber, mantendo o financeiro do nosso cliente em dia, ajudando eles a analisar os seus números, a precificação, sabendo se tem lucro ou não. Eu acho que isso faz muito sentido para nós da Grandtime, né? Então eu costumo dizer assim, gestão é um papel fundamental de todo empreendedor, né? Por mais que ele esteja lá no dia a dia da empresa, ele precisa estar atento à gestão, né? Gestão administrativa, financeira, principalmente, tá? Então, saber se a sua empresa está tendo lucro ou não, né? Falando em gestão, Andressa, uma das dificuldades, né, de todo gestor é conciliar o tempo, né? Porque cuidar do financeiro, para muitos gestores, parece ser chato, mas é necessário. É uma responsabilidade do empreendedor, né, cuidar do financeiro, né, manter as suas contas em dia, né? Então, como você vê o gestor financeiro hoje conciliar essa atividade do seu dia a dia da empresa com as demais demandas da empresa, né? Porque ele tem uma série de atividades, né? Como é que você vê isso? Tu falou bem claro, quando se trata de fazer várias atividades numa empresa, né? O empresário, ele precisa focar em várias questões, né? Ele precisa precificar o seu produto ou o seu serviço, ele precisa administrar as compras, porque se ele não souber comprar, ele não vai ter um bom lucro, ele não vai conseguir ter uma boa margem de lucro. Ele precisa contratar pessoas. Então, assim, ó, se formos avaliar, é uma série de atividades que precisa ser feitas e que normalmente ele não consegue, talvez, delegar essas funções, né? E o que o empresário ele tem que ter em mente é que ele precisa ter pessoas. É fundamental, é um dos pilares, né? Ele precisa ter pessoas capacitadas para que possam estar ajudando ele nessa gestão, né? Pessoas capacitadas para poder fazer uma boa compra, né? Saber comprar, saber buscar fornecedores, saber lidar com os clientes também, né? A boa comunicação, tudo isso precisa de pessoas. Saber vender, né? Saber precificar o seu produto ou o seu serviço, saber separar os seus custos fixos dos seus custos variáveis, né? Isso faz muito sentido para ter para fazer uma boa precificação. E o importante é ter um sistema que possa compilar todas essas informações, né? Para que no final disso tudo, o empresário ele possa ter relatórios. E não somente ter o relatório, mas saber o que extrair desses relatórios, né? Então, nós conseguimos ajudar esses empresários para poder ele ter uma visão mais ampla do seu negócio, da sua operação, daquilo tudo que ele faz refletido no papel, né? E em cima desses relatórios poder tomar as melhores decisões. Então, sem sombras de dúvida, um sistema bem alinhado, um ERP, processos bem ajustados, pessoas capacitadas para que possa cumprir
várias áreas da empresa, né? E eu não estou falando isso só de grandes empresas, né? Mas começar pequeno, mas começar de forma correta, faz muito sentido para o micro e pequeno empresário. Então, você falou aí em sistema, né? Hoje, vários micro e pequenos empreendedores nos procuram justamente para buscar essa solução. Porque, claro que a velha e tradicional planilha sempre vai existir. A gente utiliza algumas planilhas aqui, inclusive, mas sempre com suporte de um sistema, né? Mas a gente recebe muitos clientes aqui na GrandTime que utilizam planilhas exageradamente. E a gente sabe que existe uma limitação, né? De que forma que você ajuda os nossos clientes a manter o sistema? Porque existe sistema simples, existe sistema complexo, existe sistema fácil, difícil, dá trabalho manter o sistema em dia. Enfim, a gente sabe que existe assim uma certa dedicação, um certo comprometimento dos gestores. Então, e eu vejo você muito envolvida em educar, em capacitar os nossos clientes, né? Então, ensinando como manter em dia. Como é que funciona esse processo desde a implantação, né? Eu lembro que a gente desenhou esse onboard, né? Que existe um diagnóstico, uma implantação, um acompanhamento, uma validação e a análise. Então, como é que funciona? Como é que tem sido a tua experiência, né? Nesse momento aí de validação, de implantação, né? 5 anos que nós estamos aí focado no financeiro dos nossos clientes. É um grande desafio, né? Porque muitos estão acostumados em manter, como tu falou, em planilhas, mas eu já peguei cliente que controlava as suas finanças em agenda, escrito, manualmente. E aquilo ali para ele ele utilizava daquela agenda ali uma segurança tão grande, fazia tanto sentido para ele, que ele não via segurança exportando essas informações para dentro de um computador, até ele criar o hábito. E aí é que tá, a gente pegar esse cliente pela mão, mostrar para ele que as informações que ele vinha controlando de uma forma em que ele levava muito tempo, ele não tinha tempo para a família, ele não tinha tempo para olhar para o seu negócio e poder se inovar, digamos assim, né? Se inovar ou fazer outras coisas, trazer outras inovações para dentro da sua empresa e ele conseguir se desprender daquilo que ele estava fazendo, né, de forma bem manual e se convencer e confiar num sistema financeiro. Então, é um processo, né? É o momento de tu pegar o cliente pela mão e fazendo junto com ele, inserindo as informações junto com ele, mostrando para ele que a informação que ele tinha é a mesma que ele vai tendo, se ele seguir o passo a passo, se ele seguir o processo, e no final ele ter o relatório que realmente vai fazer sentido para ele, né? Então, assim, é um desafio. Não é fácil, é algo que é construído desde lá do processo de onboard, lá no diagnóstico, e fazer o cliente, o empreendedor, ele tem que ver valor nisso também, porque o tempo que ele levava nessa construção, ele ter um relatório num piscar de olhos e poder tomar a decisão correta, no final, né, sem sombras de dúvida, vale muito a pena e ele encontra valor nisso, né? Já pensou receber lá um relatório com um dashboard e ele poder visualizar o seu fluxo de caixa, se está, né, verdinho ou vermelhinho, e ele poder identificar qual foi o dia do mês que ele se descontrolou ou que ele, enfim, né, que ele não teve uma boa performance. Isso fez muito sentido para esse cliente, para esse empreendedor. Então, sem sombras de dúvida, a partir do momento que ele consegue visualizar
o sistema ao seu favor, né? Com certeza é um caminho de desafios que a gente trilha, mas com processo alinhado e levar o cliente, pegar o cliente pela mão e seguir junto esse caminho. Vamos lá. Nós sabemos que é um grande desafio e o empreendedor, ele conciliar o tempo dele dedicado ao negócio, né, ao negócio próprio, com as atividades pessoais, dar atenção à família. Bom, a Andresa está há 28 anos como empreendedora e tendo que conciliar essas atividades com a família, né? Mas não só o case dela, propriamente dito, né, que já é um case nacional, mas também como você tem trabalhado isso com os empreendedores que você dá a mentoria de gestão financeira, né? Então, tem muitos empreendedores que você ajuda a organizar as agendas, né? Então, vai muito além do financeiro também. Como é que você faz para o empreendedor parar, te escutar, né? Ele ter tempo para se dedicar ao seu negócio e, ao mesmo tempo, ele ter essa consciência de que é um ser humano, tem sentimento e ele precisa se dedicar à família dele. Então, é uma questão de mindset também, né? No momento que a gente faz a mentoria com esse empresário, eu costumo observar em que momento que ele está, né? Qual o momento da vida profissional dele ou da vida pessoal dele que ele se encontra, porque a vida pessoal interfere e reflete na vida profissional. E normalmente esse empresário ele se encontra numa forma desesperada de organizar a empresa dele para que ele possa ter um pouco mais de tempo para si e para a própria família. Esses tempos eu escutei um empresário falando que gostaria de ter mais tempo com o filho, porque o próprio filho pediu para poder sair, para ir para o parque aquático e queria ter mais tempo com o próprio pai. Então, o propósito, né, tanto da Grand Time quanto o meu, é fazer com que gerar negócios para que tenha mais qualidade de vida, né? Qualidade de vida entre as pessoas e pessoas, seja empresário, seja colaborador, seja qualquer pessoa que nós nos relacionamos. E isso para a gente faz todo sentido, né? Legal, show. Eu tenho observado também que você orienta os novos empreendedores, né? Aqueles que estão iniciando, né? Não interessa se é no primeiro mês, nos primeiros meses, no primeiro ano e até o segundo ano, enfim, os novos empreendedores. É um novo desafio. Ele nunca teve uma empresa, é o primeiro CNPJ dele. Então, ele tem medo. Ele ainda tem medo de cair naquela estatística do Sebrae que pode quebrar a qualquer momento, né? Justamente por não ter conhecimento de gestão financeira, né? Porque dificilmente uma faculdade explica sobre gestão financeira, né? Então, tenta imaginar lá uma engenharia ou um dentista, um médico, né? Um advogado. Não tem uma disciplina específica de organização financeira, gestão financeira, né? Então, a maior parte dos profissionais, eles precisam dessa orientação, porém, existe um tempo para se dedicar e ele tem medo de dar errado a qualquer momento, né? Como você tem trabalhado essa questão do medo dele, né? Porque a qualquer momento ele não sabe se está tendo lucro, ele só está movimentando dinheiro, né? É uma correria para manter as compras, as vendas, né? Os fornecedores e clientes tudo em dia. E como você acompanha esses clientes, né? Como você orienta eles, fazendo com que eles tenham mais conhecimento para aprender um pouquinho sobre gestão financeira? Então, como eu falei lá no início, né? Tendo processos alinhados, a gente consegue orientar e ensinar mesmo o empresário a ver
os seus próprios resultados, né? Saber em que momento ele pode comprar mais, precificar melhor o seu produto ou seu serviço, né? Através de relatórios, mas para isso, né, é uma metodologia. Vamos supor, o aluno, ele vai para uma faculdade, ele tem toda uma disciplina, ele tem toda um regramento ali para poder chegar no final, que é a formatura, não é verdade? Então, a mesma coisa, né? Existe uma metodologia que é aplicada, existe um processo a ser em andamento, tudo certinho, e sim, a gente ensina o empresário a olhar seus números de uma forma clara, objetiva, para ele saiba que se realmente a empresa dele está tendo lucro ou se está tendo prejuízo, que é diferente até do seu próprio fluxo de caixa, né? Então, muitos me perguntam, Andresa, minha empresa deu prejuízo, mas como é que eu consegui lidar mas eu adquiri tanta coisa e deu prejuízo, como que isso pode acontecer? Então, muitos se confundem, né? O dar prejuízo com fluxo de caixa saudável, digamos assim. Então, existem uma série de indicadores que a gente pode estar mostrando, ensinando e ajudando eles a avaliar o seu negócio. Então, a gente viu aqui que não é tão difícil assim, sendo bem acompanhado, né? Tendo conhecimento, tendo uma pessoa que mantenha sempre o sistema em dia, né? Então, você pode ter melhores resultados tendo esse acompanhamento, né? Então, tendo um processo validado, né? Que a gente já utiliza aqui na GrandTime há 5 anos, né? Com vários clientes nossos. Então, não é tão chato lidar com o financeiro, né? E é o que a gente escuta de muitos que vêm para cá. Poxa, mas é muito chato lidar com o financeiro, né? É chato no início, mas depois, tendo um acompanhamento, tudo muda, né? Tendo indicadores, tendo relatórios, sabendo interpretar, e é isso que a Andresa tem acompanhado aí os nossos clientes, né? Para ter mais lucro, para ter mais rentabilidade. E foi como tu falou, né, Andresa? É um processo, é um método validado já que a gente consegue ajudar os nossos clientes aqui na GrandTime. É isso aí, Andresa. As tuas considerações finais aí sobre o recadinho para quem está ouvindo aí sobre capacitação, né? Eu acho que essa é uma questão chave, né? Porque o método que a gente ensina aqui na GrandTime para os nossos clientes vai muito além de uma organização financeira e saber se a empresa está tendo lucro ou não, tal. Existe um processo, existe um passo a passo para chegar na análise, né? Então, isso a gente tem observado muitos depoimentos aí dos nossos clientes e queria que tu desse aí a tua consideração final, né, sobre o prazer de estar lidando com gestão financeira, que é algo que você cuida há 28 anos, né, delega algumas atividades, mas está no corpo, está no coração da GrandTime, sempre o gestão financeira está no teu DNA. Eu sempre costumo dizer, né, como tu falou, né, para muitas pessoas, para muitos empresários é chato, né? Lidar com a parte administrativa, lidar com a parte financeira é chato, mas só que é algo que é o coração da empresa, né? É algo que merece realmente atenção. Então, assim, um empresário, ele precisa saber tudo, ele precisa conhecer tudo? Não, ele não precisa. Ele precisa se capacitar para saber cobrar. Mas ele pode procurar alguém, ele pode delegar essa tarefa para alguém, mas ele precisa saber cobrar. O que cobrar dessa pessoa, né? Se ele não tem tempo, ele pode delegar alguém de confiança. Se ele não tem tempo, ele pode contratar alguém que possa fazer uma consultoria para ele, né? E, enfim, saber contratar pessoas certas para um setor que demanda muita atenção, né? Que um setor que demanda muita responsabilidade, porque afinal de contas é o dinheiro
né? A gente está mexendo com dinheiro, a gente está mexendo com indicadores, a gente está mexendo com análise, com muitas coisas que envolvem o futuro de uma empresa. Então, tu falou ali sobre o medo. É não ter medo. É andar com pessoas, acompanhar pessoas que conhecem o assunto, que sabem o que fazem, né? Contratar pessoas que realmente conhecem, possam ajudar esses empresários a crescer. Bom, é isso aí, pessoal. Você que segue a Grand Time, eu convido você a seguir também a Andresa. A Andresa está em processo de elaboração de um programa de capacitação financeira. A princípio vai ser para os nossos clientes, né? Nós temos vagas limitadas, mas a gente está estudando também a hipótese de distribuir algumas vagas também para todos os simpatizantes, né? Para todas as empresas, né? Empreendedores que gostam de gestão financeira. Bom, logo logo este conteúdo aqui vai estar em todas as plataformas. Então, se inscreva no nosso canal no YouTube, no nosso Instagram, @grandtimeoficial. A Andresa também vai estar aí, Andresa Merick, né, o @ dela. Participe, comente. Se você ficou com alguma dúvida sobre gestão financeira, como controlar o seu financeiro, deixa aí nos comentários, manda um WhatsApp, eu vou deixar todos os nossos contatos aí. Nos dê esse apoio aí para a gente continuar produzindo mais conteúdo para capacitação, para organização financeira, e muitos temas virão aí pela frente. Aguarde que logo logo o episódio número 7 do Grand Timecast vai ter uma surpresa aí, um convidado super especial. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.